Bom, pessoal, agora vamos dar um estudo geral a partir do movimento em 2 e 3 dimensões. Isso aqui nós vamos nos deter um pouco, porque precisa de ter bastante cuidado. Aqui ele fala da posição e deslocamento. O livro do Resnick, ele traz o vetor posição como sendo um R, e esse vetor posição, ele tem coordenadas x, y e z. Novamente, ó, nós temos os versores aqui, que vão caracterizar o plano cartesiano. Então, eu desenho o vetor posição R no plano cartesiano e ele vai ter essas componentes. Deixa eu mostrar para você aqui. Nós temos aqui o nosso plano cartesiano verde. E nós temos um determinado ponto aqui. Eu chamo esse ponto de P. Para localizar esse ponto P, nós vamos pegar um vetor e vamos traçar ele da origem até o ponto. Daí, esse é o nosso vetor R. Esse é o nosso vetor R. Notem, pessoal, que esse ponto ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Em 3D teria uma coordenada z. Então, nosso vetor posição em 2D eu posso escrever dessa maneira, x e y, ou x na direção y na direção j. Particularmente, pessoal, eu prefiro escrever dessa maneira aqui, dentro dos parênteses, porque eu acho que fica mais fácil de observar os cálculos, sem se confundir tanto. Aqui ele traz um exemplo, como eu fiz com vocês. Aí temos o vetor deslocamento, que também é interessante a gente dar uma olhada. Deixa eu fazer outro plano cartesiano, dessa vez eu vou fazer de preto. E nós queremos sair do ponto P para o ponto Q. Então nós temos esse vetor aqui, ó, partindo da origem para o ponto P, que é o vetor R. Depois, pessoal, quando realizamos esse deslocamento, nós temos essa nova posição aqui. A diferença de P para Q, eu vou fazer de vermelho, é também um vetor. E podemos chamar isso de ΔR. Então, olha só, esse vetor azul, vou escrever dessa maneira, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao Rzinho, né? Se lembra da soma de vetores? Mais ΔR. Então, ó, vamos reescrever esse valor de azul como se fosse um R final. E esse valor de preto como se fosse o R inicial. Olha que legal. Substitua aqui. R final é igual ao R inicial mais o ΔR. Então, com isso, a gente demonstra que o vetor deslocamento, ó, é simplesmente o vetor da posição que o objeto chegou, subtraído da posição de onde ele saiu. E, novamente, vamos ter coordenadas x, y e z para cada um. Então, o RF vai ter coordenadas xf e yf. Assim como o R0 tem coordenadas x0 e y0. De tal forma que o nosso ΔR, que é o RF menos R0, você vai subtrair x com x e y com y. Então, eu subtraio xf de x0 e yf de y0. Olha que interessante. O nosso ΔR tem componentes ΔX e ΔY. Bem legal, né? O que acontece se eu dividir isso aqui por ΔT? Eu vou dividir cada componente por ΔT. Olha o que apareceu, o vetor velocidade. Então, o vetor velocidade vai ter uma componente x e uma componente y também. Bem legal, né, pessoal? É provável que o livro aborde isso. Olha lá, que é a velocidade média, né? Depois, para pequenos intervalos, nós temos a velocidade instantânea, que é isso aqui que você está vendo, que vai aparecer aí a derivada. Mas não se preocupe muito com isso, não. Olha só, a derivada ela vai ser aplicada em cada componente, como eu mostrei para vocês. E
vai aparecer aqui velocidades em x, y e z. Estamos correndo porque o livro já é corrido, né? Aceleração, mesma coisa. Você deriva a velocidade aqui, ou você pega, nosso vetor velocidade é um Vx e um Vy. Daí você faz a mesma coisa que você fez com o vetor posição. Quando existe aceleração, nós vamos ter um Vf, né, que depois que ele acelera ou desacelera, Vxf, Vyf, e vamos ter a velocidade inicial, né? Vx0, Vy0. De tal forma que o ΔV vai aparecer aqui o delta Vx e delta Vy, é ou não é? Daí quando você dividir por delta T, aí sim, ó, você vai ter que o vetor A, aceleração, vai ter uma componente x e uma componente y também. Você também pode demonstrar isso simplesmente derivando todo mundo aí. Beleza? Vamos dar continuidade. Tudo tranquilo isso aqui. Isso aqui é só matemática básica. Ele faz alguns exemplos que nós não vamos nos ater a eles ainda. Vamos estudar aqui movimento balístico. Esse é o ponto mais importante dessa aula, pessoal. Que o movimento balístico, como vocês estão vendo aqui, é um movimento parabólico. Vai aparecer aí uma parábola durante o movimento dos nossos objetos analisados. Claro que a essa altura nós vamos ter simplesmente conceitos básicos. Então nós vamos considerar a resistência do ar nula, vou considerar toda essa coisa que físico ama considerar. Então, como a gente viu, existem componentes para a velocidade. No movimento oblíquo, nós vamos ter uma velocidade que ele geralmente é fora do eixo. Se lembra do que eu disse naquela aula? Se fora do eixo, então ela se decompõe. Então, se essa é a nossa velocidade inicial, vamos ter componentes V0y e V0x. De tal forma, ó, isso aqui é θ, de tal forma que Vx, né, V0x é V0 cosseno θ, V0y é V0 seno θ. E aqui uma coisa é muito interessante de salientar. Deixa eu colocar isso aqui para lá. Isso aqui tem uma coisa importante de salientar. Em y, pessoal, vai aparecer a gravidade. Então, como aparece gravidade aqui, o movimento para y, ele é acelerado ou desacelerado, né? Mas para x ele é constante. Então, se por exemplo eu olhar num ponto aqui, nós vamos ter ainda componente, aliás, o vetor v, posso chamar de vf, né? Com componentes vy e vx. De tal forma, pessoal, que como em x o movimento não tem aceleração, Vx é igual a V0x. Só que Vy ele tem aceleração. No caso, a aceleração está para baixo. Daí vai acontecer isso aqui, ó. GT. E que esse t é o tempo que demora para ele chegar até aqui. Então essa equação vai aparecer muito aí para vocês, principalmente expressa em termos de Torricelli, né? 2G delta y, em que delta y é essa diferença de alturas aqui. Vai aparecer muito essas fórmulas aqui para vocês, mas isso a gente vai se ater em outra aula. Isso aqui foi só para você dar uma aquecida na mente do que se trata o movimento oblíquo. Você está vendo aí alguns gráficos, né? Daí, como eu te mostrei, V0 vai ter componentes. Em determinadas regiões ainda vai ter componentes. Daí vem um ponto importante aqui. Na altura máxima, Vy é zero. Ou seja, a bola para de subir. Você tem que lembrar disso. Na altura máxima, a bola para de subir. Se ela para de subir, o nosso Vy é zero. Então, se lembra daquela equação? Vy é 0y menos gt. Então, quando o Vy é igual a zero, você consegue descobrir
o tempo que demora para chegar na altura máxima, chamado de TH. Vai ser simplesmente V0y sobre G. Esse é o tempo que demora para a bolinha subir até a sua altura máxima. Sobe até essa altura máxima H, né? E isso é muito importante para você ver. Deixa eu dar um zoom. Vou dar um zoom aqui, ó. Uma coisa importante de você ver é que nesse ponto, a velocidade final aqui do objeto é simplesmente horizontal. Ela casa perfeitamente com Vx. Então, nesse ponto aqui de altura máxima, Vx é igual a V. Em módulo, né? Por quê? Porque Vy é igual a zero. Mas, ó, não necessariamente velocidade nula implica em aceleração nula. Então, tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Então vamos voltar para cá. Daí vai começar a aparecer algumas fórmulas importantes, como da altura máxima, da amplitude máxima. Mas isso aqui é uma coisa interessante, ó. Isso aqui é para você ver. Tanto faz se eu saltar a bolinha de uma altura H, né? De fazer ela despencar, como se eu dar um chute nela aqui com a velocidade Vx. Deixa só eu ver uma coisinha aqui. Se essa velocidade ela é Vx, a bolinha só vai fazer isso. Não tem aceleração em Y na minha velocidade inicial, beleza? Mas aqui, ó, vai existir um movimento sim em Y e em X, porque nós estamos aí sobre a ação da gravidade G. Tá certo? Mas uma coisa interessante é que eles vão estar na mesma posição. Eles vão chegar no chão de maneira igual. Justamente porque nos dois casos, ó, não tem velocidade inicial em Y. Os dois casos não têm velocidade inicial em Y, portanto eles vão cair juntos. Se tivesse velocidade inicial em Y nesse amarelo, então eles não iriam cair juntos. Aqui ele tem um teste, né? Não vamos passar, não vamos fazer não. Aí ele faz a análise do movimento balístico. Deixa eu ver quantos minutos já está o nosso vídeo. Está com 12 minutos. Eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo vamos dar continuidade a respeito do movimento oblíquo. Nós vamos fazer a análise do movimento balístico, em que a gente vai trabalhar com o movimento horizontal e o movimento vertical de maneira mais detalhada. E por fim vamos estabelecer uma relação entre x e y, que é chamada de equação da trajetória, pessoal. Que aí você vai descobrir como o y varia em função de x. Que você já está vendo, ó, que é uma parábola. Uma parábola para baixo, né? Com a carinha para baixo. Por causa do sinal de menos. Então vamos lá, vamos fazer essa análise no próximo vídeo, beleza? Então deixe seu gostei, qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários, que eu vou te responder assim que eu ler o comentário, né? Então até mais, pessoal.